Ilustre Mulungu, a pergunta é a mesma e gostava aqui de acrescentar também alguns detalhes que podem ajudar na análise. Os funcionários públicos atravessam momentos complicados que têm a ver com as condições de trabalho. Desde 2022 não há nenhuma alteração nos seus vencimentos. Que impacto esta informação do Governo pode ter no funcionamento dos órgãos públicos ou das instituições públicas, sobretudo aquelas sensíveis como os hospitais, como também as escolas, onde há, portanto, o grosso dos funcionários do Estado? Boa noite a si e também ao meu colega de painel, do Colégio Chico, e a saudação especial se estende para os nossos telespectadores. Bem, é sempre importante percebermos que os próprios cálculos já evidenciam certas anomalias e também evidenciam quando há saldos positivos, ou seja, quando há ganhos, até quando são relativos. E nesta vertente, nós estamos numa situação em que a economia moçambicana, de facto, é uma economia que não produz, ou seja, se nós olharmos para a importação e aquilo que nós produzimos, ou seja, nós compramos mais em relação àquilo que nós vendemos. Daí que, de facto, começamos a verificar um determinado tipo de anomalia no nosso setor econômico. O outro problema que nós temos é, de facto, o setor fiscal. Há uma crise fiscal a nível nacional, porque Moçambique, por sua vez, para a satisfação daquilo que são as suas despesas públicas, neste caso onde entram os salários, tem que fazer uma dívida pública com os bancos a nível nacional. E a dívida, neste momento, encontra-se a um nível extremamente alto. Agora, neste processo todo, falava muito bem do setor social, que é o setor da saúde e da educação, é dos setores mais prejudicados a nível nacional, por dois elementos. O primeiro elemento é o elemento externo, ou seja, se nós verificarmos aquilo que é o quadro de indicações sempre do Fundo Monetário Internacional, é de facto indicações que asfixiam de certa forma o nosso setor social. E é lá onde o Estado costuma ter vários problemas. Por quê? O tecnocrata, quando olha para o setor social, olha como sendo um setor de facto marginal. Aquele setor que não produz nada e que no final do dia não vai trazer nenhum ganho para as suas contas. Então é nesta vertente que o FMI e os seus tecnocratas, quando fazem essas indicações ou sugestões que são canalizadas ao Estado moçambicano, em parte comprometem aquilo que é a boa funcionalidade do nosso setor social, que é o da saúde e da educação. A nível interno também, estamos a verificar que o setor da saúde, quando verificamos a questão de falta de medicamentos e tudo mais, também é prejudicado. É verdade que nós vimos a queima de grandes armazéns que armazenavam medicamentos e tudo mais, até algumas viaturas no âmbito das manifestações, ou seja, há um contexto em que em boa parte contribuiu para que nós hoje tenhamos este problema deficitário no nosso país. O outro problema que nós estamos a enfrentar também é o setor cambial. Há uns reajustes que o próprio Banco Central tem feito no sentido de garantir com que o metical não sofra uma depreciação. E para tal, faz de facto um jogo de cintura que em algum momento tem prejudicado em boa parte essas trocas comerciais. A divisa, que é a moeda de troca, nós neste momento assistimos uma escassez a nível de mercado. Então esses elementos contribuem para que no final do dia nós compreendamos que o Estado moçambicano na atualidade não tem capacidade de facto de fazer reajustes salariais que de facto compense aquilo que é de facto o custo de vida.